E aí, aluno da mediação tecnológica, olha aqui, o professor Beto não disse que eu voltava para vocês fazer a revisão? Pois é, estamos mais uma aula. E agora vocês entendem a música de Ele Aqui Rufino, né? Vocês entenderam, né? Hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Salve, salve, salve ele. Salve sua febre incendiária. O maior ecologista da Amazônia é quem? É o mosquito da malária. Olha, ele aqui, Rufino, ele fala sobre isso daqui, porque ele fala que a malária, ela evitou muita destruição da floresta amazônica por muito tempo. As pessoas tinham medo de adentrar ali, tinham medo de fazer essa exploração. Por quê? Porque existiam essas doenças muito fortes aqui nessa região. Mas vamos lá na nossa aula fazer a revisão? Vamos lá, porque nós estamos aí na aula 5.2 fazendo a revisão e hoje nós estamos falando sobre doenças epidêmicas no Vale do Guaporé. Nós vimos aí o terror da América. Qual era o terror da América? A malária, meu filho. A malária era o terror da América. A malária hoje só é realmente endêmica na região da bacia amazônica. No restante do Brasil já houve o controle da malária. A ciência ainda não sabia, mas a malária não era uma doença transmitida pelo ar, como se pensava ali, que vinha dos vapores dos pântanos, da água evaporava e trazia malária, mas era um protozoário transmitido pelo mosquito Anopheles. Olha aí o anofilina aí, ó. O Anopheles é o mosquito que transmite a malária aí. A identificação dos anofilinos como vetores responsáveis pela malária humana foi só no fim do século XIX e foi obra do italiano Giovanni Battista Grassi. Só no final do século XIX que foi descoberto. E olha que já tinha sido descoberto aí que a quina servia para diminuir os sintomas da malária. Mas que era do mosquito só foi no final do século XIX. Serviu para a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que no século XX, quando vai ser construída, ele já sabia que quem transmitia a malária era um mosquito. As epidemias de doenças tropicais, com a região infectada por males tropicais, o ritmo de trabalho da produção era comprometido pelo surgimento epidêmico, dentre as quais a malária era o mais comum. Ou seja, para construir o Forte Pinto da Beira, para construir Vila Bela da Santíssima Trindade e para construir também a estrada de ferro Madeira-Mamoré, essas epidemias, como a epidemia da bexiga, o sarampo, verminose, flagelavam a população e aumentavam a mortalidade aqui nessa região. Além disso, acrescenta péssimas condições sanitárias, que se tornaram ainda piores nos picos das enchentes entre o mês de março e abril aqui nessa região. Aquelas enchentes que alagavam, só quando em abril começa o rio a secar. E aí nós nos deparamos aí com a região, a malária, o máculo ou carroções, a febre catarrais, a pneumonia, a diarreia sanguinolenta, tuberculose, febre amarela, tifo, cólera, foram as grandes causadoras de morte no Vale do Guaporé. Nós vamos nos deparar isso daí. E os indígenas, como tratavam essa malária? O tratamento era à base de conhecimentos medicinais populares, utilizando saberes indígenas e saberes africanos que vieram para cá. Só que eles também utilizavam mercúrio, utilizavam aguardente, utilizavam a quina para tratar da malária. A capitania no governo de Caetano Pinto de Miranda Montenegro, em 1798, que vai ser descoberto a quina, essencial para tratar da malária. Então, daqui foi uma rápida revisão. Faça atividade aí de vocês que eu já volto para a correção dela. Até daqui a pouquinho. Malária. A malária é o tema central da nossa aula de hoje, porque era a doença mais comum e mais epidêmica da nossa região, e até hoje ela é uma doença endêmica aqui na região. Ela ainda está tratando sob controle. Aqui em Porto Velho nós temos ali o Hospital Semetron, que trata sobre doenças tropicais.
Nós temos em Manaus um grande hospital tropical para tratar esse tipo de doença. E nós vamos se deparar com essas doenças. Eu tenho uma amiga que ela pesquisa sobre essas doenças e ela tem uns estudos interessantes sobre a malária. Vocês sabiam que o pior mosquito da malária, o pior transmissor, desculpa, pior malária que existe, porque a gente conhece mais a viva que é a falcipa. Só que existe uma pior na África, que ela é mais letal. Ela mata mais as pessoas. Existem vários filmes que retratam de pessoas que foram para a África, foram contaminadas e por lá morreram mesmo da malária. E aqui na região amazônica, essa malária ela vai ser enfrentada ao longo do tempo. Essas doenças tropicais ao longo do tempo. As expedições, as explorações que eram feitas para cá, ou a pessoa pegava malária e morria, ou o ataque indígena ceifava a vida dessas pessoas. Poucos sobreviviam. Perspectiva de vida na Amazônia era muito baixa. Era muito baixa. Eu tenho um professor chamado Marco Teixeira, que é um grande pesquisador da Universidade Federal de Rondônia. Ele fala em uma obra dele que a perspectiva de vida no Vale do Guaporé era de 9 meses. E a perspectiva de vida no Madeira era de 6 meses na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É por isso que o pessoal Farquhar contratou foi o Oswaldo Cruz para vir para cá fazer um estudo de como controlar essas epidemias. Oswaldo Cruz vai lá no Porto de Belém e depois vem para a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas vamos lá, atividade? Vamos lá, atividade, que nós temos aí atividade para fazer. A malária é uma doença grave causada por protozoários e transmitida pela picada de um mosquito do gênero Anopheles. Essa doença apresenta como principal sintoma a febre intermitente que ocorre no momento do rompimento das hemácias. Marque abaixo a alternativa que indica corretamente o gênero de protozoário responsável por causar essa doença parasitária. E aí, qual é o protozoário? Aí vai para a aula de biologia, hein? É o Plasmodium? É o Trypanosoma? Entamoeba? Giardia ou Balantidium? Qual é o protozoário responsável por causar essa doença parasitária? Qual é o protozoário? Aí vamos para... Olha aí, isso que é uma aula interdisciplinar, que a gente vai para o processo histórico falando da malária, mas a gente quer saber biologicamente como ela é transmitida. Já sabemos que é um protozoário. Sabemos? Só que existe só um tipo de protozoário? Não. E qual é o da malária? Olha aí, vocês já vão começar... Vocês vão sair daqui da aula já quase sendo um agente comunitário aí de combate à malária. Tá bom? Qual é o protozoário? Responderam aí? Disseram? Ah, muito bem, aluno. Vou já consultar ali no WhatsApp aí qual foi nos nossos chats o que os professores de vocês responderam aqui para mim. Mas quem respondeu a letra, na tela para vocês. A letra A, Plasmodium é o nome do protozoário que causa essa malária. A malária é uma doença grave causada por um protozoário, transmitida pela picada de um mosquito do gênero Anopheles. Então já sabemos qual é o gênero desse mosquito, que é um Anopheles. O Anopheles ele transmite um protozoário. E esse protozoário é o Plasmodium. O Plasmodium, o gênero dele, desse protozoário. Vamos para a segunda? Segunda diretamente do Enem. A malária é uma doença típica da região tropicais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. O alto índice de malária nesta região pode ser explicada por várias razões, entre as quais as características genéticas da população locais facilitaram a transmissão e dificultavam o tratamento da doença? Seria isso? A falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária
nos esgotos não tratados? Ou seria a inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor de seus focos impede o controle da doença? Ou letra D, a temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorece a proliferação do mosquito transmissor? Ou o Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos? E aí, meus queridos alunos, qual a resposta? Os altos índices de malária nesta região, qual é a região? Estamos falando da região tropical aqui, a região amazônica, do quais a região amazônica ela está com 99% na região amazônica. Lá para São Paulo existe a malária? Existe, só que muito pouco. Qual é a característica? O que caracteriza? Acho que nós já falamos sobre isso. E aí? O que vocês acham? O que caracteriza essa malária? Nós já falamos que a região amazônica, devido ela ter um índice pluviométrico, muita chuva, ser muito quente, a temperatura muito elevada. Viram o calor que estava ontem, pelo menos aqui em Porto Velho e em Humaitá, que eu estava ali, estava um calor muito forte. Temperatura muito elevada. Os índices pluviométricos, então, do índice de chuva que fazem poça e tudo nessa região, ela possibilita isso aí. A proliferação do transmissor, a proliferação do mosquito. Então, como se tem muito mosquito, fica difícil de combatê-los. E com isso, meus queridos alunos, a malária assola a sociedade amazônica. A resposta é a letra D. Sem dúvida, a letra D. Vamos para a próxima aí, que é outra do Enem. De todos os empreendimentos ferroviários, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é talvez o mais emblemático quanto ao impacto que as doenças ditas tropicais tiveram nas obras de infraestrutura associada à modernização. Neste período da história republicana, a assombrosa mortalidade entre os trabalhadores valeu o ímpeto de ferrovia do diabo. Construída entre 1907 e 1912, ligou Porto Velho a Guajará-Mirim, no atual estado de Rondônia. Foi uma das medidas tomadas pela empresa construtora da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para controle das doenças tropicais. Qual foi? Criou o primeiro barco-hospital que atendia ao longo do Madeira e trabalhadores da ferrovia? Ou letra B, autorizou que os mortos fossem enterrados embaixo dos dormentes? Construiu o Hospital da Candelária para tratar trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré? Mandou dedetizar todo o trajeto para matar o mosquito? Ou disponibilizou, mas não obrigou, que os trabalhadores tomassem o quinino? Meu querido, a gente já começa por essa última aí. A Estrada de Ferro, ela obrigava o trabalhador a tomar o quinino. Oswaldo Cruz coloca isso no relatório. Era necessário nem que fosse utilizado homens armados para obrigar que esses trabalhadores tomassem o quinino. Então os trabalhadores todo dia iam lá tomavam uma dose cavalar de quinino para se prevenir da malária. Eles achavam que o quinino também fazia a prevenção da malária. E esses trabalhadores, imagina como ficou o fígado desses trabalhadores. Muitos eu acho que depois morreram até por doenças hepáticas, de tanto quinino que foi. Então ele obrigava. Como era que a empresa iria conseguir dedetizar todo o trajeto da Estrada de Ferro? Era impossível. Então também essa letra D está descartada. Criou o barco-hospital. O barco-hospital vai vir, são coisas do final aqui do século XX. E hoje nós temos um barco-hospital que anda aí no Vale do Guaporé, né? Os alunos do Vale do Guaporé. Tínhamos aqui do Baixo Madeira, mas ele está meio paradinho ali, o da prefeitura, o barco-hospital.
E a Estrada de Ferro não autoriza os mortos serem enterrados dormente, mas ela cria o Hospital da Candelária. O Hospital da Candelária ele vai ser fundamental para o tratamento dessas doenças tropicais. Por isso que a resposta correta é a letra C. Construiu o Hospital da Candelária para tratar de trabalhadores da Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. Vamos para outra aqui que tem outra enorme aqui, ó. O tratamento indígena mais usado são os chamados remédios do mato, feito com plantas que são responsáveis pelo alívio da dor. Existem ainda outras formas de tratar a dor, como, por exemplo, o uso de gordura animal, de enzimas, de banhos e rituais de cura, conhecidos como pagelância. Esse texto está nesse endereço aqui que vocês quiserem se aprofundar. Dê um clique aí e vão lá dar uma lida melhor sobre isso. Sobre o tratamento de doenças tropicais do Vale do Madeira, Mamoré e Madeira, podemos afirmar: se dava usando todas as medicinas trazidas da Europa. Era assim que os indígenas tratavam, toda a medicina ela vinha da Europa. Era aí. Era uma base de cloroquina, que curava todas as doenças. Meu Deus do céu, pensa no remédio que cura toda a doença. Os doentes eram transportados de navios até o porto de Belém, onde seriam tratados. Era assim, transportados de navio lá e até o porto de Belém, e lá seriam tratados. Usava-se a sangria e o choque de puraquê. Será que era isso que tratava? Era com choque de puraquê? Ou eram a base de conhecimentos da medicina popular, utilizando sabedoria indígena e africana? Eu quero lembrar vocês que o Vale do Guaporé, ele não teve só indígenas. Tiveram os remanescentes da escravidão que ficaram no Vale do Guaporé, os remanescentes quilombolas. E esses remanescentes, eles também enfrentavam doenças tropicais lá na África. Eles tinham seus conhecimentos para tratar as doenças tropicais, entre elas a malária. Mas ele tem aqui esse conhecimento indígena, esse conhecimento africano. Ele vai virar a medicina do Vale do Guaporé e depois do Vale do Madeira, o conhecimento indígena. Era assim que os povos nativos tratavam dessa doença. É por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra E. Era uma base de conhecimentos da medicina popular, utilizando-se saberes indígenas e africanos. E aluno, vem aqui comigo. Terminamos mais uma aula para entender um pouco sobre essa doença endêmica, entender o que está acontecendo no Vale do Guaporé e no Vale do Madeira, que estão atrasando os empreendimentos aqui dessa região. Por quê? O maior ecologista da Amazônia, quem é? É o mosquito da malária. Até uma próxima aula.